Ela estava ali, grávida de 7 meses, dormindo no banco frio da praça, quando um homem de terno parou na frente dela. Ninguém esperava o que ele faria depois. Maite Silva nunca imaginou que um simples exame médico mudaria toda a sua vida para sempre. Tinha 22 anos, trabalhava numa pequena livraria no centro de São Paulo e morava com os pais numa casa modesta no bairro do Ipiranga. Era uma casa cheia de amor. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Tudo desmoronou numa terça-feira à tarde quando chegou em casa com o resultado nas mãos e o coração batendo como um tambor descontrolado. Mãe, pai, preciso falar com vocês, disse, largando a bolsa na mesa da sala. Cleide Silva estava na cozinha preparando o jantar, enquanto Valdir, seu pai, lia jornal na poltrona favorita. Eram pessoas trabalhadoras, religiosas, que tinham criado Maite com valores tradicionais muito rígidos. Cleide era conhecida no bairro como a mulher que nunca faltava aos cultos. Valdir trabalhava como mecânico há 30 anos na mesma oficina. Cleide secou as mãos no avental e se aproximou com aquele sorriso maternal que sempre tinha sido o refúgio de Maite nos momentos difíceis. Valdir baixou o jornal e olhou por cima dos óculos, com aquela expressão séria que colocava quando algo importante estava prestes a acontecer. "O que foi, filha? Você está pálida?" perguntou Cleide, acariciando o cabelo da filha com ternura. Maite respirou fundo e tirou o papel dobrado do bolso. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Durante todo o caminho de volta para casa tinha ensaiado 1000 formas de contar, mas agora que estava ali, na frente dos pais, todas as palavras tinham evaporado. "Eu estou grávida", sussurrou, entregando o resultado do laboratório. O silêncio que se seguiu foi devastador. Cleide ficou paralisada, com o papel nas mãos, lendo e relendo as mesmas linhas como se as palavras fossem mudar magicamente. Valdir se levantou devagar da poltrona, o rosto se transformando da surpresa inicial para algo muito mais sombrio. "O que você disse?" perguntou Valdir, embora tivesse ouvido perfeitamente cada palavra. "Pai, eu sei que não era o que vocês esperavam, mas..." "Cala a boca!" O grito de Valdir ecoou pela casa inteira como um chicote. Maite nunca tinha visto o pai assim, com aquela fúria que parecia sair do mais fundo da alma. "Como você pôde fazer isso com a gente? Como você pôde trazer essa vergonha para nossa família?" Cleide começou a chorar em silêncio, mas não eram lágrimas de alegria pela notícia de um futuro neto. Eram lágrimas de decepção, de dor, de vergonha social que já imaginava enfrentando no bairro onde todos se conheciam, e os boatos voavam mais rápido que o vento. "Mãe, por favor, deixa eu explicar." Maite tentou se aproximar, mas Cleide recuou como se a própria filha fosse contagiosa. "Não quero explicação", disse Cleide com uma voz que Maite não reconhecia. "Quem é ele? Quem é o responsável por essa desgraça?" Maite abaixou a cabeça. Esse era o ponto mais doloroso de toda a situação. "Se chama Gustavo. A gente se conheceu na faculdade há 5 meses. Ele ainda não sabe." "Ainda não sabe?" Valdir se aproximou de Maite com passos pesados que fizeram o chão de tábua ranger. "Você está me dizendo que se meteu na cama com qualquer um e ele nem teve a decência de ficar para enfrentar as consequências? Não é assim, pai. O Gustavo não é qualquer um. Eu amo ele e ele me ama. Só que, quando eu disse que queria que a gente conhecesse melhor as famílias um do outro, ele falou que precisava de tempo." A risada amarga de Valdir encheu a sala. Tempo. Claro que ele precisava de tempo. Tempo para fugir quando souber que vai arruinar a vida dele também. Cada palavra era como uma facada. Maite tinha imaginado que os pais ficariam surpresos, que talvez ficassem bravos no começo, mas nunca pensou que a atacariam com tanta crueldade. Esses eram os mesmos pais que tinham consolado ela quando se machucava quando criança, que tinham apoiado ela em cada decisão importante da vida. "Pai, mãe, eu sei que não é a situação ideal, mas eu posso dar conta. Posso continuar trabalhando na livraria, posso cuidar do bebê e..." "O bebê?" Cleide limpou as lágrimas e olhou para ela com uma expressão que Maite nunca esqueceria. "Você está pensando em ficar com isso?" Maite sentiu como se tivesse levado um tapa. "É meu filho, mãe. É seu neto." "Esse não é meu neto."
disse Valdir com uma frieza que gelou o sangue de Maitê. Meu neto seria filho de uma mulher casada, respeitável, não de uma... Não vou falar a palavra, porque ainda tenho algum respeito por essa casa. Maitê levou as mãos instintivamente à barriga, como se pudesse proteger o bebê das palavras venenosas do próprio avô. Não acredito que vocês estão falando assim comigo. Eu sou a filha de vocês. Você era nossa filha, corrigiu Cleide, secando os olhos na barra do avental. A Maitê que a gente criou nunca teria trazido essa vergonha pra gente. A Maitê que a gente conhecia tinha valores, tinha moral. Eu continuo sendo a mesma pessoa, Maitê gritou pela primeira vez na vida pros pais. Cometi um erro sim, mas continuo sendo filha de vocês e esse bebê continua sendo parte dessa família. Valdir foi até a porta da frente e abriu ela de par em par. Não, essa família tem reputação nesse bairro. A gente tem amigos, tem uma posição respeitável na igreja. Não vamos deixar que uma decisão irresponsável destrua tudo que a gente construiu durante anos. O que você está dizendo? Perguntou Maitê, embora o coração já soubesse a resposta. Você vai embora, agora mesmo, e não volta até resolver essa situação. Maitê olhou para a mãe buscando algum sinal de apoio, alguma palavra de consolo. Mas Cleide tinha virado as costas e estava olhando pela janela como se a conversa não existisse. Mãe, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu não tenho para onde ir. Cleide se virou devagar. Os olhos estavam vermelhos, mas secos, como se não tivesse mais lágrimas. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas para qualquer um. Essas palavras destruíram algo profundo no coração de Maitê. A mãe que tinha consolado ela durante cada pesadelo da infância acabava de pronunciar as palavras mais cruéis que tinha escutado na vida. Maitê subiu correndo para o quarto e enfiou algumas roupas numa mochila pequena. Não tinha muitas coisas valiosas, só um pouco de dinheiro que tinha economizado trabalhando na livraria. Enquanto guardava as coisas, conseguia ouvir os pais discutindo em voz baixa no andar de baixo. Palavras soltas chegavam até ela. Vergonha. O que os vizinhos vão falar? Reputação arruinada. Quando desceu com a mochila, os pais estavam esperando na sala. Valdir estava de braços cruzados e Cleide mantinha o olhar fixo no chão. Esse é realmente o veredicto final de vocês? Perguntou Maitê, dando uma última chance para reconsiderarem. Sai dessa casa e não volta até fazer o que é certo, respondeu Valdir, sem uma ponta de emoção na voz. Maitê caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Quando o neto de vocês nascer e vocês perceberem o erro que estão cometendo, espero que consigam viver com essa decisão. Não vai nascer nenhum neto, disse Cleide sem levantar os olhos. Porque você vai fazer o que é certo para essa família. Maitê saiu da casa onde tinha crescido e fechou a porta atrás dela. O som da tranca caindo foi como o final de um capítulo da vida dela. Caminhou pelas ruas familiares do bairro com a mochila no ombro e uma mão protegendo instintivamente a barriga. O céu começava a escurecer e ela não fazia ideia de onde ia passar a noite. Foi para o único lugar onde acreditava que poderia encontrar refúgio. A casa da melhor amiga, Bruna. Mas quando chegou e contou a situação, a realidade bateu novamente. Bruna morava com os pais também, e eles eram amigos próximos da família Silva. A notícia da gravidez já tinha começado a se espalhar. Maitê, eu sinto muito, mas meus pais falaram que você não pode ficar aqui, disse Bruna com lágrimas nos olhos. Eles estão preocupados com o que o pessoal do bairro pode pensar se souberem que a gente está te ajudando. Maitê assentiu, entendendo que a rede de apoio que achava que tinha estava desmoronando como um castelo de cartas. Na pequena comunidade conservadora onde morava, gravidez fora do casamento não era só um problema pessoal, era um escândalo social que podia afetar qualquer um que se associasse com ela. Caminhou durante horas pelas ruas, parando de vez em quando em bancos para descansar. O celular tocou várias vezes, mas quando viu que era Gustavo, não teve coragem de atender. Como ia explicar que numa única tarde tinha perdido a família, a casa e o lugar dela no mundo? Finalmente, quando a noite caiu completamente, Maitê chegou na Praça da República. Era um lugar que conhecia desde criança, onde tinha brincado 1000 vezes quando era pequena. Agora parecia muito diferente sob as luzes fracas dos postes.
Tinha alguns bancos espalhados entre as árvores, e Maitê escolheu um que estava parcialmente escondido por um arbusto grande. Sentou e se encolheu o máximo que conseguiu, usando a mochila como travesseiro improvisado. O ar da noite estava frio, e ela só tinha uma jaqueta leve. Pela primeira vez desde que tinha saído de casa, se permitiu chorar de verdade. Chorou pela família que tinha perdido, pelo futuro incerto que enfrentava, pelo bebê que crescia dentro dela sem saber o mundo complicado para onde estava vindo. "O que eu vou fazer?" sussurrou para o ar noturno, acariciando suavemente a barriga. "Como eu vou cuidar de você se nem consigo cuidar de mim mesma?" O cansaço emocional e físico eventualmente venceu, e Maitê adormeceu no banco da praça, usando a mochila como travesseiro e abraçando a si mesma para manter algum calor. Não sabia que a vida dela estava prestes a mudar novamente, e que o amanhecer traria um encontro que alteraria o curso da história dela para sempre. Os primeiros raios do sol acordaram ela, junto com o som de passos se aproximando pelo caminho da praça. Maitê abriu os olhos devagar, desorientada por um momento, até que a realidade da situação bateu como uma onda fria. Continuava no banco, continuava sem casa, continuava grávida e sozinha. Se levantou devagar, sentindo todos os músculos doloridos depois de passar a noite numa posição tão desconfortável. As roupas estavam amassadas, o cabelo despenteado, e sabia que devia estar com uma aparência terrível. Passou as mãos no rosto, tentando se recuperar, quando notou que alguém tinha parado perto do banco. Era um homem alto, vestido com um terno escuro impecável que contrastava fortemente com o ambiente casual da praça. Tinha cabelo escuro penteado para trás, traços marcados e uma expressão séria, mas não hostil. Maitê calculou que teria uns 35 anos, e tudo nele emanava sucesso e poder econômico. O homem observava ela com uma mistura de curiosidade e preocupação, como se estivesse tentando entender como uma jovem grávida tinha terminado dormindo num banco de praça. Maitê se sentiu envergonhada sob o olhar dele e se apressou a recolher as coisas. "Com licença", disse o homem com uma voz profunda, mas gentil. "Você está bem?" Maitê olhou diretamente para ele pela primeira vez e se surpreendeu com a sinceridade nos olhos dele. Não tinha julgamento, não tinha desprezo, só preocupação genuína por uma desconhecida em apuros. Estou bem", mentiu, agarrando a mochila como se fosse um salva-vidas. O homem observou o estado dela, a roupa amassada, o cansaço evidente no rosto, a forma protetora com que segurava a barriga saliente, e soube imediatamente que aquela jovem estava muito longe de estar bem. Tiago Almeida tinha acordado cedo aquela manhã para a rotina de exercícios no parque que cercava a Praça da República. Aos 36 anos, tinha construído um império empresarial que o tinha transformado num dos homens mais ricos de São Paulo, mas mantinha hábitos simples que o conectavam com a realidade. Caminhar por aquela praça todas as manhãs era a forma dele de se manter centrado antes de mergulhar no mundo impiedoso dos negócios. Mas aquela manhã, algo era diferente. Enquanto caminhava pelo caminho habitual, a atenção dele foi capturada por uma figura encolhida num dos bancos. No começo pensou que podia ser alguém em situação de rua, algo não tão incomum no centro de São Paulo. Mas quando se aproximou mais, percebeu que era uma jovem e que estava grávida. Tiago tinha visto muitas coisas nos anos de negócios. Tinha conhecido a pobreza e a riqueza, mas algo sobre aquela cena comoveu ele de uma forma que não esperava. A jovem parecia jovem, talvez 20 e poucos anos, e tinha algo na postura dela que dizia que não era uma pessoa acostumada a viver na rua. Quando Maitê se levantou e ele perguntou se estava bem, pôde ver nos olhos dela algo que reconheceu imediatamente: orgulho ferido misturado com desespero. Era o mesmo olhar que ele tinha tido anos atrás, quando era um jovem pobre lutando para sair da miséria. "Desculpa incomodar", Tiago disse, mantendo uma distância respeitosa, "mas notei que você passou a noite aqui. Tem algo em que eu possa ajudar?" Maitê olhou para ele com desconfiança. Na experiência limitada dela, homens bem vestidos que se aproximavam de mulheres vulneráveis geralmente tinham intenções que não eram exatamente altruístas, mas tinha algo na maneira como ele mantinha distância, no tom genuinamente preocupado da voz, que fez ela hesitar.
Não preciso de ajuda, respondeu, embora a voz tremesse levemente. Só estava descansando. Tiago observou as roupas amassadas, a mochila pequena que obviamente continha todas as posses dela, e a maneira protetora com que ela segurava a barriga. Não precisava ser um gênio para perceber que aquela jovem estava em sérios problemas. Meu nome é Tiago, disse, decidindo se apresentar para deixar a conversa menos estranha. Tiago Almeida. E desculpa insistir, mas uma mulher grávida não deveria estar dormindo num banco de praça. O nome soou familiar para Maitê. Em São Paulo, o sobrenome Almeida era conhecido. Eram donos de várias empresas, tinham prédios com o nome deles, apareciam ocasionalmente nas páginas de economia dos jornais. Mas isso só deixou ela mais nervosa. Senhor Almeida, agradeço a preocupação, mas eu realmente consigo me cuidar sozinha. Tiago sorriu pela primeira vez e Maitê notou que quando sorria, toda a expressão dele suavizava. Sabe o quê? Eu também achava que conseguia me cuidar sozinho quando tinha a sua idade. Levei anos para perceber que às vezes a gente precisa aceitar ajuda para poder ajudar os outros depois. Tinha algo na maneira como ele disse isso que fez Maitê olhar para ele mais atentamente. Não soava como o discurso ensaiado de alguém acostumado a fazer caridade para limpar a consciência. Soava como alguém que realmente tinha estado numa situação difícil. Eu não sou caso de caridade, disse Maitê, levantando o queixo com dignidade. Só estou passando por uma situação temporária. Claro que não é, Tiago respondeu imediatamente. Qualquer um pode ver que você é uma pessoa trabalhadora enfrentando circunstâncias difíceis. A questão é, você vai deixar o orgulho manter você e seu bebê em perigo ou vai aceitar uma mão amiga até conseguir se reerguer? Maitê sentiu as defesas desmoronando. Fazia menos de 24 horas que tinha saído de casa e já se sentia esgotada física e emocionalmente. A noite no banco tinha sido desconfortável e gelada, e sabia que não conseguia continuar assim muito tempo, especialmente no estado em que estava. Que tipo de ajuda? Perguntou finalmente, odiando ter que considerar isso. Tiago tinha pensado nisso desde o momento que a viu. Tinha várias propriedades, funcionários em diferentes negócios e recursos que podia disponibilizar. Mas também sabia que tinha que ser cuidadoso. Uma jovem grávida em situação vulnerável podia interpretar mal as intenções dele, e ele não queria complicar mais a situação dela. Tenho uma casa de hóspedes pequena na minha propriedade, explicou. É mobiliada, tem cozinha, é completamente independente da casa principal. Minha governanta se aposentou mês passado, e eu estava procurando alguém para ajudar com tarefas básicas de manutenção e organização. Maitê olhou para ele com surpresa. Você está me oferecendo trabalho? Tô te oferecendo uma oportunidade. Um lugar para ficar, um trabalho que você consegue fazer sem colocar em risco a gravidez e tempo para decidir o que você quer fazer com o futuro. Era bom demais para ser verdade. Maitê tinha aprendido a desconfiar de ofertas que soavam generosas demais, especialmente vindo de estranhos ricos. E o que você ganha com isso? Tiago apreciou a pergunta direta. Honestamente, tenho mais dinheiro do que consigo gastar, mas muito pouco tempo para cuidar da minha casa. Preciso de alguém confiável que possa cuidar de coisas básicas, receber entregas, supervisar reparos pequenos, manter tudo organizado. E, francamente, prefiro ajudar alguém que realmente precisa em vez de contratar outra empresa de serviços. Maitê estudou ele cuidadosamente. A experiência dizia para ser cautelosa, mas a situação desesperada gritava para considerar qualquer opção viável. E se eu aceitar e depois descobrir que você espera outras coisas? A expressão de Tiago ficou completamente séria. Senhorita Maitê Silva. Senhorita Silva, entendo perfeitamente a preocupação. Deixa eu ser absolutamente claro. Isso é uma oferta de trabalho, nada mais. Você teria o próprio espaço, a própria chave e liberdade total para ir embora quando quiser. Não tem condições ocultas, não tem expectativas além do trabalho que a gente combinar. Tinha algo no tom dele que convenceu Maitê de que estava sendo sincero. Também tinha o fato de que ele facilmente poderia ter continuado caminhando e ignorado a situação, mas em vez disso tinha parado para oferecer ajuda real. Posso ver? O lugar, digo. Tiago sorriu. Claro. Meu motorista deve estar chegando em alguns minutos para me levar para o escritório.
A gente pode passar na casa primeiro para você ver se acha adequado. Como se tivesse sido convocado pela conversa, um Mercedes preto parou perto da praça. Um homem mais velho saiu do banco do motorista e se aproximou de Tiago com expressão respeitosa. Bom dia, seu Tiago. Mudança de planos hoje de manhã. Bom dia, seu José. Vamos fazer uma parada em casa primeiro. Tiago se virou para Maitê. Senhorita Silva, esse é o seu José, meu motorista há 10 anos. Seu José, a senhorita Silva possivelmente vai assumir a administração da casa. Seu José cumprimentou Maitê com um sorriso caloroso que imediatamente tranquilizou ela. Tinha algo na maneira como tratava Tiago, com respeito, mas sem servilismo, que disse que ele era um bom patrão. Maitê hesitou por um momento, olhando para o Mercedes, e depois de volta para o banco onde tinha passado a noite. A diferença entre esses dois mundos era tão grande que dava vertigem, mas a situação não dava muitas opções. Tá bom, disse finalmente. Vamos ver o lugar. Enquanto entravam no carro, Maitê olhou para trás uma última vez para o banco da praça. Não sabia ainda, mas aquele momento mudaria tudo. O homem de terno que tinha parado para ajudar uma grávida desconhecida estava prestes a se tornar a família que ela nunca soube que precisava. E o bebê que crescia dentro dela estava prestes a ganhar não só uma mãe que o amava incondicionalmente, mas um pai que escolheria amar mesmo sem nenhuma obrigação de fazê-lo. Às vezes, os piores momentos da nossa vida são apenas o prelúdio dos melhores capítulos que ainda estão por vir. Os primeiros raios de sol atravessaram as folhas da árvore e bateram no rosto de Maitê, acordando ela de um sono agitado e cheio de pesadelos. Por um segundo, apenas um segundo abençoado, ela não lembrou onde estava. Achou que ia abrir os olhos e estar no quarto dela, com o despertador tocando, com o cheiro do café que a mãe sempre preparava subindo pelas escadas. Mas então a realidade bateu como um soco no estômago. O banco duro, o frio da madrugada que tinha penetrado nos ossos, a mochila servindo de travesseiro, a barriga de 3 meses que agora parecia pesar toneladas. Maitê se sentou devagar, cada músculo do corpo protestando. Tinha dormido numa posição horrível e agora pagava o preço. O pescoço doía, as costas doíam, a alma doía mais ainda. Olhou ao redor da praça. Algumas pessoas já passavam apressadas, trabalhadores indo para o primeiro turno, vendedores ambulantes montando suas barracas. Ninguém olhava para ela, ou fingiam não olhar, o que era pior. Pegou o celular. 6h15 da manhã. Tinha 4 ligações perdidas de Gustavo e 3 mensagens dele. Maitê, onde você tá? Tô preocupado. Pelo menos me responde que tá bem. Se não responder até às 8 horas, vou na sua casa. Maitê olhou para as mensagens com um misto de alívio e pavor. Gustavo não sabia de nada ainda. Não sabia do bebê, não sabia que ela tinha sido expulsa de casa, não sabia que a namorada dele tinha dormido num banco de praça. Como ia contar? Como ia dizer? Oi, amor, tô grávida e meus pais me expulsaram. Quer ser pai aos 23 anos? Guardou o celular sem responder. Não agora. Não assim. Levantou-se com dificuldade, sentindo tontura. Quando foi a última vez que tinha comido? O jantar da noite anterior? Não, tinha saído de casa antes do jantar. Fazia quase 24 horas que não comia nada. Abriu a mochila procurando o dinheiro que tinha guardado. R$ 240. Era tudo o que tinha no mundo. Economias de meses trabalhando meio período na livraria. Precisa durar, murmurou para si mesma. Até eu descobrir o que fazer. Mas o que fazer? Procurar um albergue? Um lugar que aceitasse mulheres grávidas? Dormir na rua até... Até quando? Até o bebê nascer? Sentiu as lágrimas ameaçando voltar e balançou a cabeça com força. Não, chega de chorar. Chorar não resolvia nada. Foi até uma torneira pública no canto da praça, uma daquelas para cachorros beberem, e lavou o rosto o melhor que pôde. A água gelada ajudou a despertar. Olhou para o reflexo distorcido na poça d'água no chão. Quem era essa pessoa? Cabelo despenteado, olhos inchados, roupas amassadas, uma grávida de 22 anos, sozinha, sem casa, sem família, sem futuro visível. Não, disse em voz alta, surpreendendo a si mesma. Você não é isso. Você é a Maitê Silva. Você terminou o ensino médio com honras. Você trabalha. Você é forte.
uma mão na barriga. E você vai cuidar desse bebê, não importa o que custe. Estava pegando a mochila de volta, pensando em procurar um lugar barato para comer alguma coisa, quando ouviu passos se aproximando. Era um homem alto, vestido com um terno cinza escuro que provavelmente custava mais que o aluguel da casa dos pais dela por 3 meses. Cabelo castanho escuro penteado para trás, alguns fios prateados nas têmporas. Devia ter uns 30 e poucos, talvez 40 anos. Rosto de quem dormia bem todas as noites, de quem não tinha problemas reais na vida. O tipo de homem que Maitê, em circunstâncias normais, desviaria o caminho para evitar. Porque homens ricos que paravam para falar com mulheres vulneráveis geralmente queriam uma coisa só. Mas o homem não tinha aquele olhar. Não tinha aquele sorriso predatório. Tinha preocupação. Genuína. Com licença, disse ele parando a uma distância respeitosa. A voz era profunda, mas gentil. Desculpa incomodar. Você está bem? Maitê apertou a mochila contra o peito. Estou sim. Obrigada. O homem olhou para o banco onde ela tinha dormido. Ainda dava para ver a marca do corpo no banco de madeira úmido do sereno. Olhou para as roupas dela, amassadas de uma noite mal dormida. Olhou para a barriga que começava a te aparecer sob a blusa. Você passou a noite aqui. Não era pergunta. Era constatação. Maitê levantou o queixo tentando manter alguma dignidade. E se passei? Então você está em perigo. Ele deu um passo à frente e Maitê automaticamente recuou. Ele parou imediatamente levantando as mãos. Desculpa, não quis assustar. É que, olha, uma mulher grávida não deveria estar dormindo na rua, principalmente sozinha. É perigoso. Eu sei que é perigoso. Maitê respondeu, a voz saindo mais dura que pretendia. Mas às vezes, a gente não tem escolha. O homem ficou quieto por um momento, estudando ela. Não com aquele olhar de julgamento que Maitê tinha visto nos pais. Nem com pena. Era algo diferente. Reconhecimento, talvez. Meu nome é Tiago, disse finalmente. Tiago Almeida. E antes que pergunte o que eu quero, vou ser direto. Não quero nada. Mas gostaria de ajudar se você deixar. Maitê riu, mas foi uma risada amarga. Ajudar, claro. E o que você quer em troca? Nada. A resposta veio tão rápida e firme que Maitê piscou surpresa. Olha, eu sei que parece estranho. Um cara que você não conhece oferecendo ajuda do nada. Mas tem uma razão. Tiago olhou para o horizonte como se estivesse vendo algo muito distante. Há muito tempo atrás, eu também dormia em lugares que não deveria. Também passei frio. Também passei fome. E alguém me ajudou quando não tinha motivo nenhum para isso. Salvou minha vida. Voltou a olhar para Maitê. Então agora, quando posso, eu passo adiante. Tinha algo na maneira como ele falava. Uma sinceridade que era difícil de fingir. Maitê se pegou querendo acreditar. Que tipo de ajuda? Perguntou cautelosamente. Tenho uma propriedade na Zona Sul. Uma casa grande demais para mim sozinho. E tenho uma casa de hóspedes nos fundos. Pequena, mas completa. Cozinha, banheiro, quarto. Tá vazia desde que minha antiga governanta se aposentou mês passado. Ele colocou as mãos nos bolsos, tentando parecer menos intimidador. Preciso de alguém para ajudar com coisas básicas, receber entregas, supervisionar reparos, manter tudo organizado. Não é trabalho pesado. Nada que coloque em risco uma gravidez. Maitê o encarou. Você está me oferecendo emprego. Estou oferecendo um lugar seguro para ficar e uma forma honesta de ganhar dinheiro. O resto depende de você. Era bom demais para ser verdade. Tinha que ser. Essas coisas não aconteciam na vida real. Estranhos milionários não paravam na rua para oferecer casa e emprego para grávidas sem teto. Como sei que isso não é algum tipo de armadilha? Maitê perguntou, odiando o quão desesperada a voz dela soava. Tiago pegou uma carteira de couro do bolso interno do terno e tirou um cartão de visita. Esse é meu cartão. Tem o endereço do escritório, telefones, e-mail. Pode me pesquisar no Google. Tiago Almeida, Grupo Almeida. Vai achar matérias, fotos, entrevistas. Não sou nenhum criminoso. Estendeu o cartão. Maitê pegou com dedos trêmulos. E se ainda tiver com medo, Tiago continuou. Pode levar alguém com você para ver o lugar. Uma amiga, um familiar.
Ou ligar para alguém e deixar a pessoa saber onde você está. Familiar. A palavra doeu como uma ferida aberta. Não tinha mais familiares que se importassem. E a única amiga real não tinha podido ajudar. Não tenho ninguém. Maite admitiu antes de conseguir se controlar. Imediatamente se arrependeu da honestidade. Mas Tiago não aproveitou da informação. Em vez disso, algo passou pelos olhos dele. Compreensão, empatia, dor, reconhecendo dor. Então pelo menos deixa eu te mostrar o lugar, disse suavemente. Meu motorista está me esperando ali. Apontou para um Mercedes preto estacionado na esquina. A gente passa na casa, você vê se gosta, vê se se sente segura. Se não gostar, te trago de volta aqui, sem compromisso. Maite olhou para o banco onde tinha dormido. Depois para o cartão na mão. Depois para o homem na frente dela, que por algum motivo incompreensível estava oferecendo uma tábua de salvação quando ela estava se afogando. Podia ser uma armadilha, podia ser perigoso, podia ser loucura, mas ficar ali, dormindo em praças, grávida e sozinha, também era. E pelo menos essa opção tinha uma chance, ainda que pequena, de dar certo. Tá bom, disse finalmente. Vou ver o lugar. O sorriso que se abriu no rosto de Tiago foi genuíno, chegando aos olhos. Ótimo. Vem, vou te apresentar para o seu José. Enquanto caminhavam até o carro, Maite reparou que algumas pessoas olhavam. Uma jovem maltrapilha e um empresário de terno. Imaginava o que pensavam. Provavelmente nada bom, mas não importava. Há 24 horas ela tinha se importado com o que as pessoas pensavam. E onde isso tinha levado ela? Para um banco de praça. Então dane-se o que os outros pensavam. O motorista era um senhor de uns 60 anos, cabelo todo branco, mas postura ereta. Quando Tiago apresentou ela, o homem sorriu de um jeito que lembrou ela do avô que tinha morrido quando era pequena. Caloroso, sem julgamento. Muito prazer, senhorita. Pode me chamar de seu José. Trabalho para o seu Tiago há 10 anos e posso garantir que ele é um homem bom. Tiago riu. Obrigado pelo voto de confiança, seu José. É só a verdade, patrão. O trajeto foi silencioso. Maite olhava pela janela vendo o bairro familiar dar lugar a áreas que ela só conhecia de passar de ônibus. As casas foram ficando maiores, os muros mais altos, os carros nas garagens mais caros. 20 minutos depois, pararam em frente a um portão automático. Tiago digitou um código e o portão se abriu, revelando uma propriedade que fez Maite prender a respiração. Não era ostensiva como mansões que ela via na TV. Era elegante, moderna. Um jardim impecável cercava uma casa de 2 andares com grandes janelas de vidro. Mas o que mais impressionou foi que parecia um lar. Não só uma casa cara. Um lugar onde alguém realmente morava. A casa de hóspedes fica por aqui. Tiago a guiou por um caminho de pedras que contornava a casa principal. A casa de hóspedes era um chalé pequeno, de madeira clara, meio escondido por um jardim de hortênsias. Tinha varanda com 2 cadeiras, janelas com cortinas brancas, uma porta azul. Tiago abriu a porta. O interior era aconchegante. Sala pequena com sofá cinza, TV na parede, estante com livros, cozinha americana com tudo o que precisava. Uma porta levava ao quarto, cama de casal, armário embutido, criado mudo. Outra porta para o banheiro, limpo, completo, com box de vidro. Era maior que o quarto que Maite tinha na casa dos pais. E seria todo dela. É lindo, sussurrou, passando a mão pela bancada da cozinha. Não é luxo, Tiago disse, mas é confortável. E é seu enquanto trabalhar aqui. Maite se virou para ele, de repente desconfiada de novo. E o trabalho? O que exatamente você espera que eu faça? Tiago sentou numa banqueta da cozinha, mantendo distância. Receber entregas quando eu não tô. Coordenar com a equipe de limpeza que vem 2 vezes por semana. Se tiver algum reparo, você liga para o técnico e supervisiona. Basicamente ser meus olhos e ouvidos aqui quando eu tô no escritório. E o salário? Tiago mencionou um valor que fez Maite ter que segurar na pia. Isso é 3 vezes o que eu ganhava na livraria. É o salário justo para o trabalho. Mais vale alimentação e plano de saúde. Plano de saúde. As palavras ecoaram na cabeça de Maite. Ela não tinha plano de saúde desde que saiu de casa. E bebê significava médico, exames, parto. Por que você está fazendo isso? Perguntou, a voz quebrando. Por que eu? Você nem me conhece.
Tiago ficou quieto por um longo momento. Quando falou, havia uma tristeza antiga na voz. Porque quando eu tinha 15 anos, meu irmão mais novo morreu. Mateus, ele tinha 8. Tinha um problema no coração que precisava de cirurgia. Respirou fundo. A gente não tinha dinheiro. Não tinha plano de saúde. Tentamos juntar. Fizemos rifas. Pedimos empréstimos. Mas não deu tempo. Olhou para Maitê. Ele morreu na fila de espera do SUS. E naquele dia, eu jurei para mim mesmo que se um dia tivesse condições, nunca ia deixar alguém sofrer por falta de recursos. Principalmente não uma criança. Principalmente não um bebê. Lágrimas rolavam pelo rosto de Maitê agora. Eu sinto muito. Eu também. Mas transformei aquela dor em propósito. Tiago se levantou. Então, quando vejo uma jovem grávida dormindo numa praça, não vejo uma oportunidade de fazer caridade. Vejo uma oportunidade de honrar a memória do meu irmão, de fazer o que não puderam fazer por ele. Maitê não conseguiu mais segurar. Desabou chorando ali na cozinha daquela casa de hóspedes, com todos os medos e dores das últimas 24 horas derramando para fora. E Tiago, mantendo distância respeitosa, apenas esperou. Não tentou tocar. Não disse que estava tudo bem quando claramente não estava. Apenas esperou ela terminar. Quando Maitê finalmente conseguiu falar, a voz saiu rouca. Aceito. Tem certeza? Tenho. Preciso disso. Meu bebê precisa disso. Limpou o rosto com a manga da blusa. Mas promete uma coisa. Se eu não estiver dando conta do trabalho, se eu não atender às expectativas, você me avisa. Não quero ficar aqui por pena. Você não vai ficar aqui por pena. Tiago garantiu. Vai ficar porque é uma boa profissional. E porque essa casa precisa de alguém cuidando. Estendeu a mão. Bem-vinda, Maitê. Ela apertou a mão dele, sentindo pela primeira vez em dias algo parecido com esperança. Vou pegar suas coisas do... Onde você deixou suas coisas? Maitê levantou a mochila que não tinha largado desde que entraram. Isso aqui é tudo que eu tenho. Algo passou pelos olhos de Tiago. Raiva, talvez. Não dela, mas da situação que a tinha deixado com apenas uma mochila. Então vamos fazer compras, disse simplesmente. Você precisa de roupas, produtos básicos, comida para a cozinha. Eu não posso aceitar. Não é presente, é adiantamento do salário. E investimento. Preciso que minha administradora esteja bem vestida e bem alimentada. Antes que Maitê pudesse protestar mais, Tiago já estava no celular fazendo ligações. Seu José, vamos precisar fazer umas paradas antes do escritório. Sim, shopping e supermercado. Desligou e sorriu para Maitê. Pronto, agora vem. Vou te mostrar o resto da propriedade. Enquanto Tiago explicava sobre a lavanderia, a piscina que ela podia usar, o jardim que tinha caminho para caminhadas, Maitê olhava ao redor ainda sem acreditar. Há 24 horas estava sendo expulsa de casa. Há 12 horas estava dormindo num banco. Agora tinha um lar, um emprego, uma chance. Quando voltaram para frente da casa de hóspedes, Maitê parou e olhou para Tiago. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você acredita em anjos? Tiago riu. Por quê? Porque acho que acabei de conhecer um. O sorriso dele ficou mais suave. Não sou anjo. Longe disso. Só um cara que aprendeu que a vida devolve o que você coloca no mundo. Alguém me ajudou quando eu precisava. Agora é minha vez. Enquanto iam para o carro para fazer as compras, Maitê tocou a barriga discretamente. Ouviu, bebê? Sussurrou. A gente vai ficar bem. Eu prometo. A gente vai ficar bem. E pela primeira vez, desde que viu aquele exame positivo, ela acreditou nas próprias palavras. 3 dias se passaram desde que Maitê tinha aceitado a oferta de Tiago. 3 dias que pareciam um sonho, do qual ela tinha medo de acordar. A casa de hóspedes tinha se tornado seu refúgio. Acordava de manhã na cama macia, não num banco de praça, e por alguns segundos ficava só deitada, processando que aquilo era real. Tinha um teto sobre a cabeça, comida na geladeira, segurança. Tiago tinha sido mais que generoso. No primeiro dia, antes mesmo de ir para o escritório, tinha levado ela no shopping. Maitê protestou, disse que não precisava de tanto, mas ele foi firme. Você precisa de roupas adequadas para o trabalho e roupas confortáveis para a gravidez, disse enquanto entravam numa loja.
Não é luxo, é necessidade. Saíram de lá com sacolas cheias, calças com elástico na cintura, blusas largas mais bonitas, um casaco bom pro frio que vinha chegando, sapatos confortáveis, até pijamas novos. No supermercado, Tiago pegou um carrinho e disse: enche. Tudo que você gosta, tudo que precisa. Não economiza. Maitê tinha chorado no meio do corredor de massas quando percebeu que podia escolher o que comer, sem se preocupar com o preço. Agora, na manhã de sexta-feira, estava na cozinha da casa de hóspedes preparando o café quando ouviu batidas na porta. Era seu José, com um sorriso no rosto e uma caixa nas mãos. Bom dia, menina. Trouxe umas coisas que a dona Helena mandou. Dona Helena era a mãe de Tiago, que tinha ligado assim que soube que o filho tinha contratado uma nova administradora. No dia seguinte, começaram a chegar caixas, chás para enjoo, vitaminas pré-natais, livros sobre gravidez, até roupinhas de bebê neutras. Ela disse que é para você não passar mal igual ela passou com o Tiago, explicou seu José, colocando a caixa na mesa. Ficou 3 meses sem conseguir comer nada além de torrada. Maitê sorriu, tocada pela gentileza de uma mulher que nem conhecia. O seu Tiago já falou com ela sobre a minha situação? Falou sim. E sabe o que a dona Helena disse? Seu José se sentou numa banqueta. Disse que qualquer mulher que está lutando para cuidar de um filho merece todo o apoio do mundo. Que família de verdade não é sobre sangue, é sobre quem aparece quando você precisa. As palavras acertaram Maitê no peito. Família de verdade. Ela tinha tido família de sangue, e quando precisou, eles fecharam a porta na cara dela. Seu José, Maitê perguntou de repente, o seu Tiago sempre foi assim? Tão bondoso? O motorista ficou quieto por um momento, olhando pela janela. O seu Tiago passou por coisas que ninguém deveria passar, menina. Perdeu o irmão mais novo quando era adolescente. Viu a mãe quase morrer de depressão. Largou a escola para trabalhar, sustentou a família com 15 anos. Balançou a cabeça com admiração. Construiu tudo do zero e nunca esqueceu de onde veio. Por isso ajuda quem pode. Não por obrigação, porque ele sabe o que é precisar de ajuda e não ter. Maitê sentiu lágrimas nos olhos de novo. Tinha chorado mais nos últimos 3 dias que no resto do ano todo. Mas eram lágrimas diferentes agora. Não de desespero, de gratidão. Ele é uma pessoa especial, disse baixinho. É sim. E você também, pelo jeito. Ontem ele comentou que em 3 dias você já organizou o escritório dele melhor que a antiga governanta fez em 3 anos. Maitê riu. Só gosto de manter as coisas arrumadas. É mais que isso. Você tem jeito para a administração. Devia pensar em fazer faculdade depois que o bebê nascer. Faculdade. Maitê tinha trancado a matrícula quando descobriu a gravidez. Não via como conseguiria pagar as mensalidades e cuidar de um bebê ao mesmo tempo. Mas agora, com salário fixo e moradia garantida, talvez, disse, permitindo-se sonhar um pouco. Seu José se levantou. Bom, vou buscar o patrão. Se precisar de alguma coisa, é só ligar. Depois que ele saiu, Maitê ficou olhando para as caixas que dona Helena tinha mandado. Tinha um bilhete em cima. Querida Maitê, não nos conhecemos ainda, mas meu filho me falou sobre você. Sei que está passando por um momento difícil, mas quero que saiba. Você não está mais sozinha. Mal posso esperar para conhecer você e esse bebê. Com carinho, Helena. Maitê leu e releu o bilhete, cada palavra aquecendo algo gelado dentro dela. Guardou o papel com cuidado na gaveta, junto com a foto da família que tinha trazido de casa. O celular tocou. Gustavo. Maitê tinha evitado as ligações dele durante 3 dias. Tinha respondido apenas uma mensagem dizendo que estava bem, que precisava de tempo para pensar. Mas sabia que não podia adiar para sempre. Respirou fundo e atendeu. Maitê, graças a Deus, você tá bem? Onde você tá? A voz de Gustavo saiu ansiosa, preocupada. Oi, Gustavo. Desculpa não ter ligado antes. Maitê, tô desesperado. Fui na sua casa ontem e seus pais disseram que você tinha saído. Não quiseram me dizer para onde. O que tá acontecendo? Maitê fechou os olhos. Tinha ensaiado essa conversa na cabeça 1000 vezes, mas agora que chegava a hora, as palavras não vinham.
Gustavo, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Tô ouvindo. É melhor a gente se ver pessoalmente. Você pode vir aqui onde eu tô agora? Claro. Onde você tá? Maitê deu o endereço, ouvindo o silêncio surpreso do outro lado quando ele percebeu que era um bairro caro. Maitê, você tá na casa de alguém? É complicado. Vem aqui que eu explico tudo, tá? Tô indo agora. Desligou o telefone com as mãos tremendo. Daqui a pouco Gustavo ia saber. Ia saber do bebê. E dependendo da reação dele, Maitê saberia se tinha pelo menos um aliado ou se estava realmente sozinha nessa. 1 hora depois, a campainha tocou. Maitê tinha se arrumado o melhor possível, colocado uma das blusas novas. Respirou fundo antes de abrir a porta. Gustavo estava lá, lindo como sempre. Cabelo escuro, bagunçado do jeito que ela gostava. Aquele sorriso que tinha feito ela se apaixonar. Mas agora, olhando para ele, Maitê percebeu algo. Parecia mais jovem do que ela lembrava. Parecia um menino, não um homem pronto para ser pai. Maitê! Ele tentou abraçá-la, mas ela deu um passo para trás. Ele franziu a testa. Tá tudo bem? Por que você tá tão estranha? Entra, a gente precisa conversar. Levou ele até a sala da casa de hóspedes. Gustavo olhou ao redor impressionado. Esse lugar é incrível. Você tá trabalhando aqui? É. Consegui um emprego como administradora. Não era mentira, só não era toda a verdade. Que bom. Fico feliz por você. Ele se sentou no sofá. Mas me explica o que está acontecendo. Por que você sumiu assim? Por que seus pais estavam estranhos? Maitê se sentou na poltrona em frente, mantendo distância. Colocou as mãos na barriga num gesto que já estava virando automático. Gustavo, eu descobri uma coisa semana passada. Fiz um exame e... Você tá doente? O rosto dele ficou pálido. Maitê, o que você tem? Não tô doente. Eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maitê viu o rosto de Gustavo passar por várias expressões em segundos. Confusão, choque, negação, pânico. O que você disse? Estou grávida, de 3 meses. É seu filho, Gustavo. Nosso filho. Gustavo se levantou de um pulo, como se o sofá tivesse pegado fogo. Não. Isso não pode estar acontecendo. Mas está acontecendo. Fiz 3 exames. Todos positivos. Mas a gente usava proteção. A gente sempre... E mesmo assim aconteceu. Maitê se forçou a manter a voz calma. Essas coisas acontecem, Gustavo. E agora a gente precisa decidir o que fazer. O que fazer? Gustavo passou a mão pelo cabelo, começando a andar de um lado para o outro. Maitê, eu tenho 23 anos. Tô na faculdade. Não tenho como sustentar uma criança. Eu também tenho 22 e também tô na faculdade. Você acha que eu planejei isso? Não sei. Você que me ligou dizendo que queria conhecer minha família, que queria ficar séria. Talvez você tenha feito de propósito para me prender. A acusação foi como um tapa. Maitê se levantou, tremendo de raiva e mágoa. Você tá me acusando de ter engravidado de propósito? Sério? Não sei o que pensar, Maitê. Isso é loucura. A gente mal namora há 6 meses e agora você aparece grávida morando numa mansão. Eu não tô morando numa mansão. Eu tô morando numa casa de empregada, porque meus pais me expulsaram de casa quando descobriram. Maitê gritou, todas as emoções dos últimos dias transbordando. Minha mãe me chamou de vagabunda. Meu pai fechou a porta na minha cara. Eu dormi num banco de praça, Gustavo. Num banco de praça. Gustavo parou de andar processando a informação. Seus pais te expulsaram? Expulsaram. No mesmo dia que descobri. Passei a noite na rua, grávida, sozinha, com medo. As lágrimas começaram a cair. E sabe onde você estava enquanto eu passava por isso? Em casa, dormindo tranquilo, sem saber de nada. Maitê, eu não sabia, pois agora sabe. Agora sabe que tô grávida, que não tenho família, que tô tentando sobreviver do jeito que dá. Ela limpou as lágrimas com raiva. E a pergunta que eu preciso que você responda é: você vai estar aqui comigo ou vai fazer igual meus pais e me virar as costas? Gustavo ficou quieto por um longo momento. Depois sentou de novo no sofá, a cabeça entre as mãos. Quando falou, a voz saiu baixa, derrotada. Maitê, eu não tô preparado para ser pai. E você acha que eu tô preparada para ser mãe? É diferente. Você é mulher, você...
Eu o quê? Maitê avançou para cima dele. Termina a frase, Gustavo. Eu o quê? Nasci sabendo ser mãe? Tenho instinto maternal automático? É minha obrigação porque tenho útero? Não é isso que eu quis dizer, mas era exatamente isso. Então o que você quis dizer? Fala logo, Gustavo. Você vai assumir esse bebê ou não? Gustavo levantou a cabeça, e o que Maitê viu nos olhos dele partiu seu coração. Medo. Medo puro. Não amor. Não determinação. Só medo. Eu acho que você deveria pensar bem sobre isso, disse devagar. Você ainda está no começo. Dá tempo de resolver. Resolver. Maitê repetiu a palavra como se fosse veneno. Você quer que eu aborte? Eu não usei essa palavra. Mas é isso que você está dizendo, Maitê berrou. Você quer que eu me livre do bebê para sua vida continuar perfeita. Maitê, seja realista. Nenhum de nós tem condições de ter um filho agora. Você não tem casa, não tem família. Eu tô no 3º ano de direito. Preciso fazer estágio, OAB, construir carreira. Um filho agora vai destruir nosso futuro. Não, Maitê disse. E a voz saiu calma, fria, final. Um filho agora vai mudar nosso futuro, que é diferente de destruir. Mas você não quer mudança. Você quer que tudo continue igual, com você podendo fingir que isso nunca aconteceu. Gustavo se levantou. Não é justo você me forçar a escolher entre meu futuro e um bebê que eu não planejei. E não é justo eu ter que escolher sozinha. Maitê gritou de volta. Mas parece que você já escolheu, né? Gustavo foi até a porta, parou com a mão na maçaneta. Maitê, pensa bem no que você está fazendo. Você vai jogar sua vida fora por causa de um erro. Não é um erro. Maitê colocou as mãos na barriga. É meu filho. E se você não consegue ver isso, então você não merece fazer parte da vida dele. Então é isso? Você vai ter esse bebê? Vou. Sozinha? Se for necessário, sim. Gustavo abriu a porta. Não espera nada de mim, Maitê. Eu não posso fazer isso. Não agora. Eu não espero nada de você, Gustavo. Nem agora, nem nunca mais. Ele saiu sem olhar para trás. Maitê ficou parada na sala, olhando para a porta fechada, ouvindo os passos dele se afastando no caminho de pedras. Quando teve certeza de que ele tinha ido embora, deixou as pernas cederem e desabou no chão, soluçando. Perdeu os pais, perdeu o namorado, perdeu tudo, tudo menos o bebê. E agora sabia com absoluta certeza. Esse bebê só tinha ela, e ela só tinha esse bebê. Não sabia quanto tempo ficou ali no chão quando ouviu a porta se abrir. Levantou a cabeça e viu Tiago parado na entrada, o rosto preocupado. Maitê? Seu José disse que você tinha visita e... Você tá bem? Ele foi embora, disse Maitê com a voz rouca de tanto chorar. O pai do bebê. Contei pra ele e ele disse que eu deveria me livrar do bebê para não destruir o futuro dele. Tiago fechou a porta atrás de si e se ajoelhou no chão ao lado dela, mantendo distância mais perto o suficiente para mostrar apoio. Sinto muito, Maitê. Ele me chamou de egoísta, ela continuou, as palavras saindo num fluxo doloroso. Disse que tô jogando minha vida fora, que não tenho condições, que tô sendo irresponsável. Ele tá errado. Mas e se ele tiver razão? Maitê olhou para Tiago, os olhos vermelhos. E se eu tô sendo egoísta mesmo? E se eu não consigo cuidar desse bebê? E se... Ei! Tiago falou com firmeza mais gentileza. Você tá sendo a pessoa mais corajosa que eu conheço. Você perdeu tudo. Família, casa, namorado. E mesmo assim escolheu proteger seu filho. Isso não é egoísmo. Isso é amor. Mas como vou fazer isso sozinha? Quem disse que você tá sozinha? Tiago perguntou. Você tem um emprego, tem essa casa, tem a dona Helena mandando caixas, tem o seu José trazendo frutas todo dia, tem eu. Maitê o encarou. Você? Maitê, você não tá sozinha nessa, não se eu puder evitar. Ele hesitou, depois continuou. Quando você me perguntou se eu acreditava em anjos, eu disse que não. Mas depois que você chegou aqui, essa casa, não sei, parece viva de novo. Parece que tem propósito. Limpou a garganta, claramente emocionado. Então sim, você me tem. No que precisar. Pro que precisar. Você e esse bebê. As lágrimas de Maitê recomeçaram, mas eram diferentes. Não de dor.
de algo que ela não tinha certeza se merecia: esperança. Por que você está fazendo isso? Sussurrou. Por que se importa tanto? Tiago sorriu, e havia tristeza, mas também determinação no sorriso. Porque meu irmão Mateus não teve chance. Porque minha mãe quase morreu de tristeza. Porque eu sei o que é lutar sozinho e não desejo isso para ninguém. Estendeu a mão. Levanta, vem, vou fazer um chá para você. Maitê pegou a mão dele e se levantou. E naquele momento, com Tiago guiando ela até a cozinha, falando sobre chá de camomila e biscoitos, Maitê percebeu algo fundamental. Tinha perdido a família de sangue. Mas talvez, só talvez, estivesse ganhando uma família de verdade. A família que escolhemos. A família que nos escolhe de volta. E às vezes, essa é a melhor família de todas. 6 semanas se passaram desde o dia que Gustavo tinha saído pela porta. 6 semanas em que Maitê tinha se transformado de uma jovem perdida numa mulher determinada. A barriga agora era impossível de esconder. 4 meses e meio de gravidez faziam o abdômen crescer visivelmente a cada dia. Mas ao contrário do que tinha temido, não sentia vergonha. Sentia orgulho. Era sábado de manhã, e Maitê estava no jardim da propriedade, organizando as plantas num canteiro que Tiago tinha dito que ela podia usar. Tinha descoberto que gostava de jardinagem. Tinha algo terapêutico em colocar as mãos na terra, em ver as coisas crescerem, como o bebê crescendo dentro dela. Trabalhando no dia de folga de novo? A voz de Tiago a fez levantar a cabeça. Ele estava na varanda da casa principal, xícara de café na mão, sorrindo. Não é trabalho se você gosta, Maitê respondeu, limpando as mãos na calça. E você, não devia estar descansando? Tentei. Consegui dormir até às 7. Para mim é quase um milagre. Tiago desceu os degraus e se aproximou, observando o trabalho dela. Tá ficando lindo. Minha mãe vai adorar quando vier visitar. Dona Helena vem visitar? Maitê sentiu um frio na barriga. Ainda não tinha conhecido a mãe de Tiago pessoalmente, só por telefone e pelas caixas que ela mandava religiosamente toda semana. Semana que vem. E tá louca pra te conhecer. Tiago riu. Aviso que ela vai trazer mais coisas pro bebê. Já comprou metade de uma loja infantil. Maitê sorriu, tocando a barriga. Esse bebê vai ser muito mimado. Vai mesmo. Tiago olhou para a barriga dela com uma expressão estranha. Carinho. Proteção. Algo mais que Maitê não conseguia identificar. Aliás, como ele tá? Dando muito trabalho? Ele ou ela? Maitê corrigiu. Tá super ativo. Principalmente à noite. Acho que vai ser jogador de futebol. Posso? Tiago fez um gesto hesitante em direção à barriga. Maitê sentiu o coração acelerar. Ninguém tinha pedido para tocar a barriga desde a médica do pré-natal, que Tiago tinha insistido que ela fizesse. Nem os pais, que tinham expulsado ela antes da barriga ficar visível. Nem Gustavo, que fugiu antes mesmo de ver o bebê crescendo. Pode, disse suavemente. Tiago se aproximou devagar, estendendo a mão com cuidado, como se Maitê fosse quebrar. Quando a palma dele tocou a barriga, bem onde o bebê tinha chutado minutos antes, aconteceu algo mágico. O bebê chutou de novo, forte, direto na mão de Tiago. O rosto dele se iluminou com uma expressão de puro espanto. Ele chutou. Meu Deus, ele chutou. Eu avisei que tá ativo. Maitê riu, mas havia lágrimas nos olhos dela. Tiago manteve a mão ali, esperando. O bebê chutou mais 2 vezes, como se estivesse respondendo ao toque. Isso é incrível, sussurrou Tiago, a voz embargada. É como se ele soubesse que eu tô aqui. Olhou para Maitê, e havia lágrimas nos olhos dele também. Obrigado por me deixar sentir isso. Obrigado por querer sentir, Maitê respondeu. Você é a primeira pessoa além de mim e da médica que quis. A realidade da situação bateu nos dois ao mesmo tempo. O pai biológico tinha fugido. Os avós tinham rejeitado. Mas ali estava Tiago, um homem que não tinha nenhuma obrigação, com a mão na barriga dela, lágrimas nos olhos, vivendo um momento que deveria ser do Gustavo. Maitê, Tiago disse devagar, sem tirar a mão. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você já pensou em deixar eu estar presente quando o bebê nascer? Não precisa responder agora. Só queria que soubesse que gostaria de estar lá, se você deixar. Maitê sentiu o mundo parar.
Você quer estar no parto? Quero estar onde você precisar que eu esteja. Tiago finalmente tirou a mão, mas os olhos continuaram na barriga. Esse bebê, eu sei que não é meu sangue, mas de alguma forma, sinto que já é parte da minha vida. Que você é parte da minha vida. Antes que Maitê pudesse responder, o celular dele tocou. Tiago atendeu, a expressão mudando rapidamente de ternura para preocupação. Sim, ela tá aqui. O quê? Não, espera. Olhou para Maitê. É o seu José. Tem alguém no portão perguntando por você. Uma mulher chamada Cleide. O coração de Maitê despencou. Minha mãe. Você quer que eu mande ela embora? Tiago perguntou, já protegendo. Maitê quis dizer sim. Quis dizer que nunca mais queria ver a mulher que tinha a expulsado grávida. Mas uma parte dela, uma parte pequena e dolorida, precisava saber por que a mãe tinha aparecido depois de quase 2 meses. Pode deixar ela entrar, disse, a voz mais firme que o coração. Tiago hesitou. Você tem certeza? Não, mas preciso fazer isso. 10 minutos depois, Cleide Silva atravessava o jardim em direção à casa de hóspedes. Parecia menor do que Maitê lembrava, mais frágil. Os olhos estavam inchados de chorar e ela torcia as mãos nervosamente. Quando viu a barriga de Maitê, agora impossível de ignorar, parou no meio do caminho, a mão indo para a boca. Meu Deus, sussurrou. Você tá tão grande. É o que acontece quando você tá grávida de 4 meses e meio. Maitê respondeu, a voz fria. Bebês crescem, principalmente quando a mãe não os abandona. A flecha acertou. Cleide pareceu encolher ainda mais. Maitê, eu preciso falar com você. Então fala. Mas aqui fora mesmo. Você não entra na minha casa. Sua casa? Cleide olhou ao redor, vendo a propriedade imensa. Maitê, o que você fez? Quem é o homem que estava com você? O homem que me deu um teto quando você me pôs na rua. Maitê respondeu. O homem que me ofereceu trabalho quando você me chamou de vagabunda. O homem que segurou minha mão quando eu chorei porque o pai do meu filho me abandonou. Tiago Almeida, meu patrão. E mais família para mim do que você foi nos últimos 2 meses. Cada palavra era uma facada e Maitê sabia disso, mas não conseguia parar. 2 meses de dor estavam saindo. Filha, por favor, não me chama de filha, Maitê gritou. Você perdeu o direito de me chamar de filha quando fechou a porta na minha cara. Cleide começou a chorar. Eu sei que a gente errou, mas eu vim aqui para te pedir perdão, para te implorar que volte para casa. Voltar para casa? Maitê riu sem humor. Para quê? Para vocês me humilharem de novo? Para ouvir o pai dizendo que eu devia me livrar do meu filho? Seu pai tá doente, Maitê. As palavras saíram num sussurro quebrado, mas tinham o peso de uma bomba. O quê? Valdir, seu pai teve um problema sério no coração. Tá internado no Hospital das Clínicas. Os médicos disseram que ele precisa fazer uma cirurgia urgente, mas... Cleide soluçou. Mas é muito cara, mais de 50 mil reais. A gente não tem esse dinheiro, Maitê. Maitê ficou parada processando. O pai doente. O mesmo pai que tinha a expulsado. O mesmo pai que disse que ela tinha destruído a família. E você veio aqui por quê? Acha que eu tenho 50 mil reais? A voz de Maitê saiu dura. Ou veio pedir pro meu patrão rico pagar? Eu vim aqui porque você é nossa filha, Cleide disse desesperada. Porque seu pai tá pedindo por você. Porque nos últimos 2 meses a gente viveu um inferno de remorso e culpa. E agora ele pode morrer sem a gente ter feito as pazes. Ele pode morrer? Maitê sentiu o chão sumir sob os pés. Por mais raiva que tivesse, ainda era o pai dela. Os médicos deram 2 semanas para fazer a cirurgia. Depois disso, Cleide não conseguiu terminar. Maitê se sentou num banco de jardim, as pernas fracas. Cleide ficou de pé esperando, as mãos ainda torcidas nervosamente. Vocês me expulsaram grávida, Maitê disse devagar. Mãe, vocês me botaram na rua. Eu dormi num banco de praça. Fiquei com fome, com frio, com medo. E agora vocês voltam porque precisam de mim? Eu sei que não temos direito de pedir nada. Cleide finalmente se sentou ao lado da filha, mantendo distância. Eu sei que fomos cruéis, que pensamos mais na opinião dos outros que em você, que falhamos como pais. Olhou para a barriga de Maitê, as lágrimas caindo. Mas quando o médico disse que Valdir podia morrer,
A única coisa que ele falou foi: eu preciso ver minha filha. Preciso pedir perdão antes de morrer. Engraçado como quando vocês me expulsaram. Ele disse que eu tinha deixado de ser filha dele. Ele estava errado. A gente estava errado. E todo dia que passou, a gente viveu com o peso dessa escolha, sabendo que tinha feito a pior coisa que pais podem fazer. Cleide virou para o lado, forçando Maitê a olhar para ela. Sua mãe quase morreu de tristeza. Chorava toda a noite. Não comia direito. Não dormia. Ia até o seu quarto e ficava horas lá, segurando suas roupas, se perguntando onde você estava, se estava bem, se estava viva. Engraçado, porque quando eu perguntei se podia ficar, você disse que eu devia ter pensado nisso antes de abrir as pernas. A lembrança das próprias palavras bateu em Cleide como um tapa. Eu disse a coisa mais horrível que uma mãe pode dizer para uma filha, e vou carregar isso para o resto da vida. Mas Maitê, por favor, não deixa isso se tornar a última coisa entre a gente e seu pai. Ele está pedindo perdão porque está com medo de morrer. Não porque mudou de ideia sobre o bebê. Não, ele mudou sim. Cleide finalmente tocou a barriga de Maitê, hesitante. Quando viu a primeira ultrassom que você tinha esquecido no seu quarto, chorou. Disse que era um monstro, que tinha rejeitado o próprio neto. Tirou uma foto amassada do bolso e mostrou para Maitê. Era Valdir na cama do hospital, pálido, com tubos por todo lado, mas segurando a foto da ultrassom contra o peito. Ele dorme com essa foto. Pede perdão para ela todo dia. Implora para Deus deixar ele viver o suficiente para conhecer o neto. Maitê sentiu as lágrimas caírem. Odiava estar chorando. Odiava que ainda se importasse. Mas eram os pais dela. E o bebê dentro dela merecia conhecer os avós, mesmo que os avós não tivessem merecido conhecer o bebê. Eu não tenho 50 mil reais, disse finalmente. Eu sei. Não vim aqui pedindo dinheiro. Vim pedindo perdão. Vim pedir que você vá ver seu pai, só isso. Mesmo que seja para dizer que nunca vai nos perdoar, ele precisa te ver. Maitê ficou quieta por um longo momento. Depois, vou ver ele, mas não prometo perdoar. E esse bebê tocou a barriga. Esse bebê só vai conhecer vocês se vocês provarem que mudaram de verdade, que não vão tratá-lo como vergonha. Eu juro, Cleide disse desesperada. A gente jura. Maitê, seu pai e eu, a gente tá diferente. A dor de perder você mudou a gente. A dor não muda ninguém. As escolhas depois da dor que mudam. Cleide assentiu, aceitando a verdade dura. Você tem razão, e a gente vai provar, se você deixar. Nesse momento, Tiago apareceu na varanda. Não disse nada. Só fez um gesto perguntando se Maitê estava bem. Ela acenou que sim. Quem é ele? Cleide perguntou baixinho. De verdade. Já te disse. Meu patrão. Maitê, o jeito que ele olha para você não é como o patrão olha para a empregada. Ele é um homem bom que me ajudou quando ninguém mais quis. Maitê se levantou. E se você quer mesmo me ajudar, nunca mais questiona ele. Nunca mais duvida dele. Ele salvou minha vida e a do seu neto. Eu não tô questionando. Só tô dizendo que parece que você encontrou mais que um emprego. Encontrou alguém que se importa de verdade. Maitê olhou para Tiago na varanda. Ele ainda observava de longe, pronto para intervir se precisasse. Protetor. Presente. Acho que sim. Cleide se levantou também. Quando você pode ir ver seu pai? Vou falar com Tiago. Talvez amanhã. Obrigada, filha. Cleide tentou abraçar ela, mas Maitê recuou. Ainda não, mãe. Perdão leva tempo. Confiança leva mais ainda. Cleide assentiu, aceitando. Eu entendo. Vou esperar o tempo que precisar. Depois que Cleide foi embora, Maitê ficou sentada no banco por um longo tempo. Tiago eventualmente desceu e sentou ao lado dela. Quer falar sobre isso? Perguntou gentilmente. Meu pai está no hospital. Precisa de cirurgia cardíaca. 50 mil reais. Tiago ficou quieto por um momento. Você quer ir ver ele? Acho que sim. Mas também quero deixar ele sofrer um pouco mais. Maitê riu sem humor. Sou uma péssima pessoa. Você é humana. E machucada. Tem direito de sentir raiva. Mas ele é meu pai. E pode morrer. E você tem todo o direito de ter sentimentos complicados sobre isso. Maitê olhou para ele. Você pagaria pela cirurgia dele? Se eu pedisse? Sim. A resposta veio sem hesitação. Por quê?
Porque você precisa. Porque seu filho merece conhecer o avô. E porque ninguém deveria morrer esperando por tratamento médico. A voz de Tiago ficou carregada de emoção. Meu irmão morreu assim. Não vou deixar acontecer com o pai de outra pessoa se eu puder evitar. Mas eles te rejeitaram. Me humilharam. Não fazem isso por eles. Faço por você. E por esse bebê. Tocou a barriga dela de novo, o gesto já ficando familiar. E porque às vezes as pessoas merecem segundas chances, mesmo quando não mereceram a primeira. Maitê começou a chorar. De tudo. Da bondade, da dor, da confusão. Tiago finalmente a puxou para um abraço. E Maitê deixou. Deixou ele segurar ela enquanto chorava. Deixou ele ser forte quando ela não conseguia. Deixou ele ser a família que ela tinha perdido. Obrigada, murmurou contra o ombro dele. Sempre, respondeu ele simplesmente. Sempre. E naquele jardim, abraçados, com o bebê chutando entre eles, dois estranhos que tinham se tornado família, fizeram uma escolha. Escolheram o perdão. Não porque os outros mereciam, mas porque eles mereciam paz. O Hospital das Clínicas estava silencioso naquela manhã de domingo. Maitê caminhava pelos corredores brancos com Tiago ao lado, as mãos suando. Não via o pai há quase 3 meses. 3 meses que pareciam uma vida inteira. Ela tinha saído de casa como uma menina assustada. Voltava como uma mulher grávida de 5 meses, com barriga saliente e uma força que não sabia que possuía. Você não precisa fazer isso se não quiser, Tiago disse baixinho, apertando de leve o ombro dela. Preciso sim. Maitê respirou fundo. Meu filho merece conhecer o avô. Mesmo que o avô não tenha merecido conhecer o filho. Cleide estava esperando na porta do quarto. Parecia 10 anos mais velha que da última vez. Os olhos fundos, o rosto pálido, as mãos tremendo. Maitê, sussurrou, como se o nome fosse uma prece. Você veio. Vim ver como ele tá. Nada mais que isso. Cleide assentiu, aceitando. Ele tá fraco, mas acordado. Preparei ele de que você vinha. Maitê entrou no quarto devagar. O que viu a fez parar no meio do caminho. Valdir estava na cama, ligado a monitores e soros, o rosto cinzento e magro. Mas o que partiu o coração de Maitê foi ver que ele segurava contra o peito, mesmo dormindo, uma foto. A ultrassom do bebê. Os olhos dele se abriram lentamente. Quando viram Maitê, se encheram de lágrimas imediatamente. Minha filha, a voz saiu rouca, quebrada. Minha menina. Maitê ficou parada, lutando contra a vontade de correr e abraçá-lo. Não podia esquecer tão fácil. Não podia perdoar sem que ele entendesse a dor que causou. Oi, pai. Você tá linda? Valdir olhou para a barriga, as lágrimas caindo. O bebê tá grande. Tá com 5 meses agora. 5 meses. Valdir fechou os olhos. 5 meses que eu perdi. 5 meses que eu podia ter vivido com você, visto a barriga crescer, sentido meu neto chutar. Abri os olhos e a dor neles era insuportável. E desperdicei tudo por orgulho. Não foi só orgulho, pai. Foi crueldade. A palavra saiu dura, mas necessária. Valdir assentiu, aceitando. Foi. A gente foi cruel com você. Monstruoso. E não tem desculpa, Maitê. Não tem justificativa. Estendeu a mão trêmula. Mas tô aqui, talvez nos últimos dias da minha vida, te implorando uma coisa. Me perdoa. Não por mim. Eu não mereço. Mas pelo seu filho. Deixa eu conhecer meu neto antes de morrer. Maitê sentiu as lágrimas caindo. O senhor me expulsou de casa grávida, pai. Me botou para dormir na rua. Eu sei. A mãe disse que eu devia ter pensado nisso antes de abrir as pernas. Eu sei. Vocês me trataram como lixo, como vergonha, como se eu não fosse mais da família. Eu sei. Valdir soluçou, o corpo fraco tremendo. Eu sei de cada coisa horrível que a gente fez. E vivo todo dia com esse peso. Acordo toda noite vendo você na porta, com aquela mochila sozinha e eu fechando a porta na sua cara. Bateu no peito com força. Isso aqui tá doente, Maitê. Não só meu coração. Minha alma tá doente de remorso, de vergonha. Valdir, calma. Cleide tentou acalmar, mas ele continuou. Fui o pior pai do mundo. Pior que os pais que batem nos filhos, porque pelo menos eles ainda consideram os filhos como filhos.
Eu te expulsei. Te disse que não era mais minha filha. Que tipo de pai faz isso? O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. Maitê se aproximou assustada. Pai, para. Você vai se fazer mal. Já me fiz mal para a vida toda quando botei você para fora. Valdir agarrou a mão dela com força surpreendente. Me perdoa, filha. Pelo amor de Deus, me perdoa antes que seja tarde. Maitê olhou para aquele homem quebrado na cama. O homem que sempre foi forte, orgulhoso, inabalável. Agora estava ali, destruído não pela doença do corpo, mas pela doença da alma que ele mesmo causou. E percebeu algo. Ele não merecia perdão, mas ela merecia paz. Eu te perdoo, pai, disse, e sentiu o peso saindo dos ombros. Não por você, por mim, porque não quero carregar ódio pro resto da vida. Valdir puxou a mão dela e beijou repetidamente, chorando. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas tem condições. Maitê continuou firme. Você vai fazer essa cirurgia, vai se recuperar e vai provar que mudou, não com palavras, com ações. Vai tratar meu filho com amor, não com vergonha. Vai ser o avô que eu não tive quando mais precisei. Juro, juro por tudo que é sagrado. E vai conhecer o homem que me salvou quando vocês me abandonaram. E vai tratá-lo com o respeito que ele merece. Valdir olhou para a porta onde Tiago esperava discretamente no corredor. É ele? O homem que te acolheu? É, Tiago Almeida. Ele pagou pela comida que comi, pelas roupas que visto, pelo teto sobre minha cabeça. E mais importante, me tratou com dignidade quando vocês me tiraram toda a dignidade que eu tinha. Então ele tem meu respeito eterno, Valdir disse. Qualquer homem que cuidou da minha filha quando eu falhei merece mais que respeito. Merece gratidão para a vida toda. Tiago entrou então, com aquela presença calma, mas poderosa. Estendeu a mão para Valdir. Senhor Silva. Maitê fala muito do senhor. Espero que não muito bem. Valdir tentou sorrir, considerando o que fiz com ela. Ela fala que o senhor é um homem de princípios, que ensinou ela sobre trabalho duro e honestidade. Tiago apertou a mão dele. E sobre perdão também, porque mesmo depois de tudo, ela está aqui. Valdir olhou entre Tiago e Maitê. Vocês dois, tem algo mais que trabalho entre vocês. Pai! Maitê ficou vermelha. Tenho olhos ainda funcionando, filha. Vejo o jeito que ele olha para você e o jeito que você olha para ele. Tiago corou ligeiramente, mas manteve a compostura. Maitê é especial, e o bebê dela, nosso bebê, corrigiu-se naturalmente. Também é. O nosso não passou despercebido por ninguém. Meu genro é rico. Valdir tentou brincar, mas havia emoção real na voz. Minha filha conseguiu um homem bom. Pai, ele não é. Maitê começou. Ainda, Tiago interrompeu suavemente, olhando para ela com intensidade. Ainda não é, mas gostaria de ser. Quando Maitê estiver pronta. O coração de Maitê disparou. Eles tinham se tornado tão próximos nos últimos meses, mas nunca tinham falado sobre sentimentos, sobre futuro, sobre ser mais que patrão e empregada, mais que amigos. Tiago começou, mas foi interrompida por uma enfermeira entrando. Senhor Silva, os médicos querem falar sobre a cirurgia. A cirurgia aconteceu 2 dias depois. Tiago pagou tudo, R$53 mil sem pestanejar. Disse que era investimento no futuro do neto de Valdir, que também era parte do futuro dele. Foram 7 horas de cirurgia. 7 horas que Maitê passou na sala de espera com Cleide, seu José e Tiago. Dona Helena tinha vindo também e finalmente conheceu Maitê pessoalmente. Então você é a menina que roubou o coração do meu filho, disse, abraçando Maitê com força. Era uma mulher elegante de 50 e poucos anos, cabelo escuro com mechas grisalhas, sorriso caloroso. Dona Helena, eu não... Roubou sim, e ainda bem. Ele precisava de alguém que fizesse aquela casa virar lar. Quando o cirurgião finalmente saiu, trazendo boas notícias, Valdir tinha sobrevivido, estava estável, ia se recuperar, todos choraram de alívio. 3 meses se passaram numa rapidez assustadora. Maitê estava agora com 8 meses de gravidez, enorme, desconfortável, mas radiante. Valdir tinha se recuperado completamente e visitava toda semana, sempre trazendo algo para o bebê. Cleide tinha se tornado presença constante, ajudando Maitê,
pedindo perdão de 1000 formas diferentes. A reconciliação foi lenta, dolorosa, mas real. Não era a mesma relação de antes, nunca seria. Mas era uma relação nova, construída sobre verdade e não sobre expectativas. E Tiago tinha se tornado tudo. Não era mais só patrão, não era mais só amigo, era parceiro. Presente em cada consulta médica, em cada enjoo matinal, em cada vez que o bebê chutava. Tinha convertido um dos quartos da casa principal em quarto de bebê, decorado em amarelo e branco, já que queriam surpresa do sexo. Era sexta à noite quando aconteceu. Maitê estava jantando com Tiago, algo que tinha virado rotina, quando sentiu a primeira contração. Forte. Diferente dos Braxton Hicks, que tinha sentido nas últimas semanas. Tiago, disse calmamente, largando o garfo. Acho que tá na hora. Ele ficou pálido. Ora, agora. Outra contração. Definitivamente agora. O que se seguiu foi um caos organizado. Seu José trouxe o carro. Dona Helena apareceu do nada com a bolsa maternidade que tinha preparado. Tiago ligou para o médico, para os pais de Maitê, para meia cidade, provavelmente. No hospital, as contrações foram ficando mais fortes, mais frequentes. Maitê estava aterrorizada, mas tentava não demonstrar. Você vai ficar? Perguntou para Tiago quando a enfermeira disse que estava na hora de ir para a sala de parto. Você tá brincando? Não ia perder isso por nada nesse mundo. Tiago segurou a mão dela. A gente faz isso juntos. E fizeram. 12 horas de trabalho de parto. 12 horas de dor, medo, exaustão. Mas Tiago estava ali, segurando a mão dela, limpando o suor, sussurrando encorajamento, sendo tudo que Gustavo nunca foi. Quando o médico finalmente disse, empurra, Tiago estava ali. Quando o choro do bebê finalmente encheu a sala, ele estava ali. Quando o médico anunciou, é uma menina, ele estava ali, chorando tanto quanto Maitê. É uma menina, Maitê sussurrou, exausta, mas radiante. Uma princesinha. Colocaram o bebê no peito dela, pequenina, perfeita, com uma cabeleira escura e olhos apertados, chorando com força. Oi, minha linda. Maitê chorou. Oi, meu amor. Mamãe tá aqui. Mamãe sempre vai estar aqui. Tiago se aproximou, olhando para a bebê com reverência absoluta. Ela é perfeita. Quer segurá-la? Posso? Você é o pai dela, Tiago. Em tudo que importa. As palavras quebraram algo nele. Tiago pegou a bebê com cuidado infinito e no momento que ela se acomodou nos braços dele, abriu os olhos pela primeira vez e olhou direto para ele. Oi, princesa. Tiago sussurrou, lágrimas caindo. Eu sou o Tiago. Vou cuidar de você e da sua mamãe pro resto da vida. Isso é uma promessa. A bebê segurou o dedo dele com a mãozinha minúscula. Ela já te escolheu. Maitê sorriu. Eu escolhi vocês duas primeiro. Tiago respondeu, sem tirar os olhos da bebê. Quando Valdir e Cleide entraram para conhecer a neta, encontraram uma cena que jamais esqueceriam. Tiago segurando a bebê, Maitê exausta, mas sorrindo na cama, os três formando uma família que não tinha nada a ver com sangue e tudo a ver com escolha. Ela se chama Sofia, Maitê anunciou. Sofia Helena. Helena por causa da sua mãe, Tiago, a avó que ela vai crescer conhecendo. Que Dona Helena, que estava na porta, começou a chorar de emoção. Valdir se aproximou com reverência. Posso segurá-la? Tiago hesitou, olhando para Maitê. Ela assentiu. Quando Valdir pegou a netinha nos braços pela primeira vez, desabou. Sofia, minha netinha Sofia, beijou a cabeça dela. Perdoa o vovô por ser um tolo. Perdoa o vovô por quase perder você. Ela já perdoou, Maitê disse suavemente. Crianças não nascem com rancor, nascem com amor. 1 ano depois, na mesma praça onde Maitê tinha dormido naquela noite terrível, estava acontecendo uma festa. Era o primeiro aniversário de Sofia, mas também era o casamento de Maitê e Tiago. Tinham decidido juntar tudo, porque tudo tinha começado junto mesmo. Sofia, gordinha e sorridente, usava um vestido branco de princesa e corria pelo gramado sendo perseguida pelo avô Valdir, que tinha se tornado o avô mais dedicado do mundo. Cleide organizava a mesa do bolo junto com Dona Helena. Seu José tirava fotos de tudo.
Maitê estava linda num vestido simples, mas elegante. Barriga de 3 meses de gravidez do segundo filho já aparecendo. Tiago estava ao lado, de terno, segurando a mão dela. Você tem certeza disso? Ela perguntou pela 1000ª vez. Casar comigo, adotar a Sofia, ter mais filhos. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Tiago beijou a testa dela. Você salvou minha vida, Maitê. Me deu propósito, me deu família, me deu amor. Você salvou a minha primeiro. A gente se salvou mutuamente. O juiz de paz chamou todos. A cerimônia foi simples, emocionante. Votos escritos do coração. Tiago, Maitê começou, voz tremendo. Quando você parou naquela praça, não tinha motivo nenhum para me ajudar. Mas ajudou mesmo assim. Me deu casa quando eu não tinha. Me deu trabalho quando ninguém mais contrataria. Me deu família quando a minha me abandonou. E me deu amor quando eu achava que não merecia mais ser amada. Limpou as lágrimas. Prometo ser sua companheira em tudo. Prometo criar nossa filha. Porque Sofia é nossa, com todo o amor que temos. E prometo nunca esquecer que os anjos às vezes aparecem de terno. Tiago riu chorando. Maitê, você apareceu na minha vida quando eu mais precisava e nem sabia. Minha vida tinha dinheiro, mas não tinha alma. Tinha sucesso, mas não tinha significado. Você e Sofia deram significado para tudo. Segurou as mãos dela. Prometo ser o pai que Sofia merece, o marido que você merece. E prometo que nossa família, essa linda família que construímos juntos, sempre será minha prioridade. Eu os declaro marido e mulher. O beijo foi aplaudido por todos. Sofia gritou, papai! Correndo para os braços de Tiago. Ele pegou ela no colo, puxou Maitê para perto e os três ficaram ali abraçados enquanto todos choravam. Durante a festa, uma jovem se aproximou timidamente. Grávida, assustada, sem lugar para ir. Tiago e Maitê trocaram um olhar. Oi, Maitê disse gentilmente. Tudo bem? Você precisa de ajuda? A jovem começou a chorar. Meus pais me expulsaram. Não tenho para onde ir. Vi vocês aqui, tanta gente feliz. E pensei que talvez... Como é seu nome? Tiago perguntou. Júlia, meu nome é Tiago. Essa é minha esposa Maitê e nossa filha Sofia. Ele sorriu. E acontece que a gente tem um projeto que ajuda jovens mães. Chama-se Projeto Mateus, em memória do meu irmão. A gente oferece moradia, trabalho, suporte médico e emocional. Maitê continuou. Tudo o que você precisa para reconstruir sua vida. Sério? Júlia mal podia acreditar. Sério, porque todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma família. Enquanto Tiago e Maitê conversavam com Júlia, dando para ela o mesmo que tinham dado um para o outro, esperança, seu José observava de longe e comentou com Dona Helena. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? A dor deles virou propósito. O sofrimento virou missão. É assim que deveria ser. Dona Helena concordou, observando o filho segurar Sofia enquanto ajudava outra jovem desesperada. A gente transforma dor em amor, tragédia em triunfo. À noite, quando Sofia já dormia e os convidados tinham ido embora, Maitê e Tiago voltaram para a praça, para o banco específico onde tudo tinha começado. Não acredito que fazemos aniversário aqui. Maitê riu, sentada no banco. Tinha que ser aqui, onde tudo começou. Tiago sentou ao lado. Sabe o que penso sempre que volto aqui? O quê? Que os piores momentos da nossa vida são apenas prólogos dos melhores capítulos. Você dormindo aqui nesse banco foi o pior momento da sua vida. Mas foi o prólogo de tudo que veio depois. Da nossa família. Da nossa família. Tiago puxou ela para perto. E de todos que ainda vamos ajudar. Todas as Júlias por aí. Ficaram ali sentados, olhando a praça iluminada pelos postes, pensando em tudo que tinha acontecido. Uma grávida rejeitada. Um milionário solitário. Um bebê que uniu 2 mundos. Uma família que nasceu da escolha, não do sangue. Sabe qual é a maior lição de tudo isso? Maitê perguntou. Qual? Que família não é quem divide seu sangue. É quem divide sua vida. Quem aparece quando você precisa. Quem escolhe ficar quando seria mais fácil ir embora. E que a bondade sempre volta, Tiago acrescentou. Alguém me ajudou quando eu era jovem. Eu ajudei você. Agora a gente ajuda outros. É um ciclo bonito.
Maitê colocou a cabeça no ombro dele. Acha que a Sofia vai entender um dia? Por que trazemos ela aqui todo ano? Vai. E quando entender, vai saber que não importa onde você começa. Importa onde você escolhe ir e quem você escolhe levar junto. Na manhã seguinte, uma placa foi instalada naquele banco da praça. Dizia: "Este banco é dedicado a todos que já dormiram onde não deviam, que já se sentiram perdidos, que já acharam que não havia esperança. Lembrem-se, os finais mais bonitos muitas vezes começam nos começos mais difíceis." Família Almeida. E embaixo, em letras menores: "Se você precisa de ajuda, ligue. Projeto Mateus. Ninguém enfrenta sozinho." Anos depois, centenas de jovens mães teriam suas vidas transformadas por aquele projeto. Centenas de bebês cresceriam amados. Centenas de histórias de dor se transformariam em histórias de esperança. Tudo porque um homem parou numa praça. E porque uma jovem grávida escolheu confiar. E porque ambos entenderam que, às vezes, os anjos não têm asas. Às vezes, só tem um coração disposto a ajudar.
Зайдем, посмотрим, как у меня трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер,
Да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах. И что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,